Então, aqui no verso 10, 11 e 12, Paulo faz uma citação do Salmo 14, versos de 1 a 3. Eu queria que você lesse comigo. Salmo 14, versos de 1 a 3. Ele vai lá para o livro dos Salmos, e lá o livro dos Salmos diz: Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, já não há nenhum sequer. Davi, aqui no Salmo 14, que é uma repetição do Salmo 53, de 1 a 6, Davi diz que Deus lá do céu olha para os filhos dos homens e ele procura um justo, e não há um único sequer. Paulo pega essa passagem e cita aqui nos versos 10, 11 e 12, introduzindo com a expressão como está escrito. Essa introdução aponta para a Escritura como fonte de autoridade. O que é que está escrito? Aí Paulo repete. Você tem que lembrar que muitas vezes o apóstolo Paulo, quando cita o Antigo Testamento, ele cita de memória. Por isso nem sempre é exatamente igual a sequência e as palavras, mas o sentido é absolutamente o mesmo. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olhando essa passagem tirada do Salmo 14, que Paulo usa aqui como prova de que todos estão debaixo do pecado, o que é que essa passagem nos ensina? Quais foram os efeitos do pecado diante de Deus? Primeiro, verso 10, injustiça, não há justo, não há sequer um. Ou seja, não há nenhum entre nós e dos que vieram antes de nós que possa dizer que era justo diante de Deus, que seguiu os preceitos de Deus, que andou nos caminhos de Deus, que fez tudo o que Deus havia dito. Quando a Bíblia se refere a alguém como sendo justo, nunca é no sentido da moralidade impecável, mas de alguém que foi justificado, perdoado por Deus, que é o que nós vamos ver a partir do próximo domingo. Mas eticamente falando, moralmente falando, usando a lei de Deus como referencial, não há um único justo. Todos nós somos injustos. A injustiça significa você portar-se diferente daquilo que Deus diz que é correto. E Deus olha para nós, procura um justo e não encontra um sequer. Não há justo. Veja no verso 11. Não há quem entenda. Não é que nós somos burros. Na verdade, tem muita gente inteligente. Há gente que tem um intelecto monstruoso. Não é esse tipo de entendimento que a Bíblia se refere, mas a capacidade de entender a Deus e as coisas de Deus. Não tem um único que por si mesmo seja capaz de entender quem é Deus, os caminhos dele, o plano dele. As maiores autoridades intelectuais da época não perceberam que Jesus era Deus no meio deles. Os escribas, os fariseus, os romanos, os filósofos gregos rejeitaram o próprio Deus. Eles não entendem. Não há ninguém que entenda. Se eu e você formos deixados a nós mesmos, nós nunca vamos entender o Evangelho. Nós nunca vamos entender que somos pecadores, precisamos de redenção. O pecado afetou nossa capacidade de discernir as coisas espirituais. Continuamos inteligentes, mas tem algo errado na nossa inteligência. Ela está afetada quando diz respeito às coisas de Deus. Não há quem entenda. Ainda verso 11. Não há quem busque a Deus. Há uma ojeriza no coração humano. Eu vou usar a palavra, né? Há um nojo no coração humano com relação às coisas de Deus. E por isso não busca. Não há uma busca sincera e real de Deus. Quando a gente encontra pessoas religiosas, não é? Orando a Deus, procurando a Deus, suplicando a Deus, em última análise, eles não estão fazendo isso porque eles amam a Deus, mas porque eles esperam levar alguma vantagem de Deus, do tipo assim, Deus, por favor, me socorre, me dá um emprego, me dá um marido, me dá uma esposa, resolve meu problema, cura minha enfermidade. Então, não é uma busca de Deus, mas é uma busca de si mesmo, promovida pelo alto interesse.
Não há ninguém que busque a Deus de maneira altruísta, querendo Deus pelo que Deus é. As pessoas buscam a Deus pelo que Deus pode dar para elas. Por isso diz, não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram. Todos. Aqui a figura é de um rebanho, né? De ovelhas. Algumas pularam a cerca e se perderam no deserto, não sabem nem o caminho de volta. Estão extraviadas, não sabem nem de onde vieram, perdidas, longe de Deus, sem referencial. Alguém que perdeu o rumo, e está aqui nessa vida, não sabe de onde veio, para onde vai, onde é que está, o que é que vai fazer, para que é que serve a vida, qual o significado da minha existência. Estão extraviados. Por quê? Porque deixaram o referencial que é Deus. Verso 12 ainda. A uma se fizeram inúteis, porque uma vida que não é vivida para a glória de Deus, que é o objetivo pelo qual nós fomos criados, é uma vida que se perde, vidas inúteis. Os anos se passam, e o que é que as pessoas fazem com sua vida? Comer, beber, dormir, se divertir. Por aí vai. O que estão fazendo com a vida? O que vai restar no dia que nós formos levados à sepultura? Qual o legado? O que sobrou da minha vida? Para que eu vivi 80 anos, 70, 90 anos? Nos tornamos inúteis. A nossa existência aqui, ela não tem sentido, é perda de tempo. Não é à toa que tanta gente realiza isso mais cedo e procura tirar a vida. Tira a própria vida, porque vê, não tem sentido. É inútil. Eu vivo para quê? Se tornaram inúteis. Verso 12. Não há quem faça o bem. Eu já expliquei essa questão do bem. Pastor, tem gente que faz o bem, mas quando eles fazem apesar deles. É a graça de Deus, não é deles. Por isso que a Bíblia diz que, absolutamente falando, partindo do ponto de vista da origem do bem, não há ninguém que faça, porque se algum bem fizer, é um bem de Deus. Mas dele não sai bem nenhum. Não sai. Se algum bem faz, é de Deus. Não há quem faça o bem. E ele termina dizendo, não há nem um sequer. É isso que significa estar debaixo do pecado, é isso que a Escritura diz. Mas não termina. Do verso 13 até o verso 17, Paulo agora diz o que é que o pecado faz conosco com relação uns aos outros. Até aqui, é meu relacionamento com Deus. Vocês percebem como ficou claro isso. Mas agora, não é somente isso. Mas isso afeta também a maneira como eu me relaciono com outras pessoas. Do verso 13 até o verso 16, até o verso 17, Paulo faz uma coletânea. Eu vou ficar aqui primeiro até o verso 14. Aqui nos versos 13 e 14, Paulo faz uma coletânea de 3 salmos. Ele junta o Salmo 5, o Salmo 140 e o Salmo 10. E ele fala de como nós nos destruímos com as palavras. Verso 13, ele está citando aqui o Salmo 5, verso 9. A garganta deles, está falando da humanidade, é um sepulcro aberto. Com a língua urdem, quer dizer, maquinam, tramam, elaboram, engano. Veneno de víbora, que é uma cobra venenosa, está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Essas 3 citações, elas têm em comum que elas descrevem o que nós somos capazes de fazer com as nossas palavras. E a figura que é usada aqui para representar isso é muito gráfica e poderosa. No verso 13, a nossa garganta é comparada a um sepulcro aberto, a uma cova no cemitério que foi aberta e deixou ao ar livre, a céu aberto, aquele cadáver se decompondo, e de lá sai um mau cheiro. Sai um mau cheiro. É a isso que o apóstolo Paulo, citando o Salmo, compara a nossa garganta. Da nossa garganta sai cheiro de morte, podridão. É isso que sai da nossa garganta. É como se fosse uma sepultura a céu aberto. No verso 13 ainda, a língua é comparada à peçonha de uma cobra venenosa. A língua urde engano. A língua está atarefada, procurando como enganar as outras pessoas, dizer mentiras, dizer meias verdades, iludir as pessoas, induzir as pessoas ao erro. A língua fica tramando e esperando isso.
E debaixo e nos lábios nossos está veneno de cobra, veneno de víbora, peçonha de uma serpente venenosa, fatal, capaz de matar, de esmagar, a calúnia, a mentira, a difamação, o assassinato de caráter, a fofoca, a maledicência. É assim que nós fazemos. É isso que o pecado fez conosco. Nós somos capazes de nos atracar uns aos outros e de nos matar com palavras, como se nossa língua fosse veneno de víbora. A boca, continuando ainda, aqui agora está no Salmo 10, eles a têm cheia de maldição e amargura. Maldição, a gente amaldiçoa os outros. Amargura, ressentimento, mágoa, despeito, falta de perdão. A boca cheia de amargura, que despeja tudo isso contra as pessoas. Quando é diante das pessoas, ainda bem. Pior é quando é feito por trás, nas mídias sociais, com outras pessoas, assassinando as pessoas com as palavras. Aí, no verso 15, e 16 e 17, é uma citação ipsis literis do profeta Isaías. Ele está citando Isaías 59, de 7 a 8. E agora, depois de ter falado que nossas palavras, elas refletem que nós estamos debaixo do pecado, como a Escritura diz, ele fala das nossas ações. Verso 15, os pés são velozes para derramar sangue. Ou seja, se é para matar alguém, a gente é muito rápido. A gente corre, vamos lá, é para matar alguém, é comigo mesmo. Especialmente se for meu inimigo, vamos lá. Os pés são velozes para derramar sangue. A ideia aqui de um assassino que corre velozmente ao encontro da sua vítima e tem como objetivo derramar o sangue dela e matar. No verso 16, nos seus caminhos há destruição e miséria, e desconheceram o caminho da paz. Não conheço paz, eu quero guerra, quero conflito, quero discussão, quero litígio, quero contenda. Não estou satisfeito com nada, não aceito desculpas, não aceito reconciliação, nada. Eu não conheço o caminho da paz, o meu caminho é o caminho da guerra, dos pés velozes para derramar sangue, da língua ferina de serpente, da garganta que é sepulcro aberto. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo dá aqui da humanidade. É uma descrição aterradora, é uma descrição que nos deixa humilhados e no pó e na cinza, e que nos faz perguntar qual a origem de tudo isso. E a resposta vem no verso 18, quando ele diz, não há, ele fecha, não é? Dizendo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele está citando o Salmo 36, verso 1. Não há temor de Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é você saber que existe um Deus que lhe conhece, um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, e que Ele é poderoso para chamar você para prestar conta do que você faz. Se você temesse a Deus, você não fazia o que você faz. Temer a Deus significa respeitá-lo, honrá-lo, amá-lo até, a ponto de que você vai viver para Ele e para a glória dEle. Onde não há temor a Deus, as pessoas fazem o que elas querem, porque elas não temem o juízo. Ainda não me acostumei a ver o pessoal passando farol vermelho. Mas eu notei que eles só passam onde não tem câmera fixa. Não sei se vocês já perceberam isso. Perceberam? O pessoal só fura o farol vermelho onde não tem aqueles radarzinhos. Agora, onde tem um radarzinho, para direitinho ali. Mesmo que não venha carro nem do lado, nem do outro, fica tudo paradinho ali. Por quê? Temor. Temor da autoridade. Quando eles sabem que não tem, até mesmo vindo o carro, não é verdade? Não há temor de Deus diante dos seus olhos, e porque não há temor de Deus, as pessoas se sentem à vontade para fazer todo esse tipo de coisa. Todo esse tipo de coisa.